Olá, muito bom dia. Bom dia a todos que estão nos assistindo. O meu nome é Graziele, eu sou enfermeira da Secretaria de Saúde e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o dia 1º de dezembro, que é o dia em que no mundo inteiro se comemora o Dia Mundial de Luta contra a AIDS. Então são mais de 30 anos que esse dia é comemorado e nesse dia é que a gente relembra todas as conquistas que foram realizadas nesses anos todos dessa epidemia. A gente conversa sobre possibilidades de tratamento, de cura, de vacinas. Então, a gente está vivendo um momento muito difícil agora, que é o momento de pandemia do coronavírus, mas a gente não pode deixar de falar dessa doença que ela continua e que há mais de 30 anos a gente já convive com ela e que já evoluiu bastante. Então esse dia, o dia 1º de dezembro, é justamente o dia para a gente lembrar dessa data, porque às vezes a gente passa um ano inteiro sem nem lembrar do HIV ou da AIDS. Então é nesse dia que a gente para um pouquinho para refletir um pouco, ver o que a gente está fazendo de ações, tentar orientar a população se teve risco ou não para o HIV e se teve o risco, o que é para fazer. Então esse ano a gente está vivendo um momento diferente, até mesmo nas próprias unidades de saúde. O teste rápido a gente vai ver se ele ainda está disponível ou não, o tratamento. Então esse é o momento para a gente conversar um pouquinho. Então eu vou fazer algumas perguntas hoje para o farmacêutico Maurício Arthur Germer. Ele trabalha na Secretaria de Saúde, no Serviço de Atendimento Especializado ao HIV/AIDS, e ele vai ajudar a esclarecer algumas dúvidas que a gente tem. E se alguém estiver nos assistindo, tiver com dúvida também, pode estar mandando a dúvida, que no finalzinho a gente vai estar respondendo também. Com certeza. Então, bom dia, Maurício. Bom dia, Graziele. Eu acho que para a gente começar a nossa conversa, vamos lá bem do comecinho. Sim. Queria perguntar para você o que é o HIV, o que é a AIDS, se tem diferença de HIV e AIDS, o que é vírus, o que é doença. Eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente. O HIV, ele é a sigla em inglês para vírus da imunodeficiência humana. Ele é um vírus que ele acomete as células de defesa, ou seja, a imunidade. O mecanismo de ação dele seria baixar a imunidade do paciente, né, da pessoa. E decorrente dessa baixa imunidade, a pessoa padece de outras enfermidades, outras doenças e pode vir até a óbito por conta de outras doenças, né? A AIDS, ela é caracterizada como a doença em si. O HIV seria o vírus. A AIDS, que é a síndrome da imunodeficiência humana, ela é caracterizada quando o paciente está com uma imunidade muito baixa. Então, quando a imunidade do paciente está realmente bem baixa, a gente caracteriza ele como portador de AIDS, né? Em todos os outros momentos, ele é portador do HIV, quando a imunidade dele está boa. Ok, então entendido a diferença do HIV, que é um vírus, né? Isso, pelo que eu entendi, e a AIDS, que é a doença, então, causada Exato. por esse vírus. E como a pessoa pega essa doença? Qual é a forma de transmissão do HIV da AIDS? Então, o HIV, que é o vírus, ele se concentra basicamente em 3 líquidos, 3 fluidos do corpo, que seriam o leite materno, principalmente, né, o leite materno, o sêmen e o sangue. Então, qualquer contato que haja com algum desses fluidos contaminados vai ocasionar, no caso, a transmissão. Então, esses fluidos se encontram, né, no caso, uma puérpera, que seria uma mulher que acabou de ter um bebê. Se ela tiver contaminada com HIV e ela for dar de mamar para o filho dela, vai conseguir transmitir para a criança, no caso, pelo leite materno. No caso de uma relação sexual, também pela questão do sêmen, né? O homem consegue transmitir para outros homens ou para outras mulheres, seja por sexo anal, seja por sexo vaginal. Então, qualquer prática sexual desprotegida, né, sem uso de preservativo, vai estar transmitindo também. Em transfusões de sangue também é possível, apesar de que hoje em dia acontece muito menos do que aconteceu no início, né, da epidemia. Hoje a gente já tem um cuidado muito grande para que não aconteça, mas pode acontecer também, no caso. Então, as formas de transmissão principalmente são
os fluidos, Sim, como você falou, né? Fluidos, então isso. o sangue ou secreção tanto vaginal. Tanto vaginal quanto seminal do homem e o leite materno. Daí. Então também pode ser transmitido de mãe Para filho. Para criança, né? Outra perguntinha para a gente fazer, já que a gente sabe agora as formas de transmissão. Então, talvez quem está nos vendo pensa, opa, tive uma relação desprotegida, não usei camisinha. Ah, foi, sei lá, mês passado, ou mesmo antes da pandemia, foi no ano passado. O que eu devo fazer agora? Eu sei que eu tive o risco, o que eu posso fazer? Nesse caso, o ideal seria estar realizando o teste rápido, né, num primeiro momento, para verificar o resultado, se dá positivo ou negativo. E, no caso, repetir, a gente sempre tem por hábito de repetir, né? A gente recomenda o paciente estar repetindo o teste rápido em 30, 90 e 180 dias, para que ele mantenha um controle, até porque o HIV ele pode se manifestar depois de muito tempo, né? Então, a gente sempre recomenda que haja um controle grande, assim, com relação aos testes rápidos. E Maurício, para quem é aqui do município de Timbó, aonde pode ser feito esse teste, né? Teve a situação de risco, não usou preservativo, aonde eu vou procurar esse teste? Esse teste está disponível, na verdade, na vigilância epidemiológica aqui na Policlínica, no centro, e em todas as unidades de saúde. É importante relembrar que, como a gente está vivendo numa época de pandemia, é uma época diferenciada, né? Que a gente está... digamos assim, a gente está tendo uma demanda muito grande. É interessante que, se você tem interesse de ir na unidade de saúde, é legal dar uma ligadinha de repente para estar se informando se tem como marcar horário ou não, para estar realmente vendo, porque cada unidade tem a sua logística de funcionamento, né? Então, no caso das unidades, estar ligando na vigilância epidemiológica, como eu trabalho lá, né? Lá você consegue chegar por demanda, por livre demanda. Então, se você chega com interesse de fazer, você realiza na hora o teste. E Maurício, esse teste ele está disponível só agora, por conta do dia 1º de dezembro, ou ele fica disponível em outros períodos também? 365 dias por ano, todos os dias em que a Secretaria de Saúde está aberta, ele vai estar disponível. Então, não existe dia especial, nada. Ele está disponível todos os dias, todas as horas de funcionamento do serviço. Então, por conta da pandemia, o interessante é dar uma ligada para ver se tem a disponibilidade no dia ou não, né? Exato. A gente sabe que as unidades estão com uma demanda muito grande por conta do coronavírus. Muitas vezes, né, as profissionais de saúde têm que estar afastadas se elas têm alguns sintomas. Isso mesmo. Então, às vezes, naquele dia não dá para fazer o teste. Mas em outro momento dá para fazer, ou se não, procurar a vigilância epidemiológica. É sempre uma questão de negociação com a profissional de saúde da unidade. Caso ela não tenha disponibilidade naquele momento e tu tenhas urgência, tu pode estar vindo na vigilância epidemiológica, que lá a gente consegue fazer. Daí. Precisa de algum cuidado? Por exemplo, precisa de jejum para fazer esse exame, ou precisa levar algum documento? Quanto tempo demora? Esse exame é muito demorado ou não? É interessante cuidar um pouco da alimentação no dia anterior, estar de repente em jejum. É muito, muito importante que se traga um documento com foto. A gente não consegue realizar ele sem um documento com foto, né? Então esse é imprescindível para realizar qualquer teste rápido. O resultado fica pronto muito rapidamente. A gente calcula entre 15 e 30 minutos, né? Todo o processo de fazer e até a gente conseguir fazer o laudo, tudo certinho, não mais do que 25, 30 minutos, a pessoa já está com o resultado e com o laudo na mão. Então, realmente é um teste rápido, né? Exato. O nome é rápido e ele é rápido mesmo. E Maurício, esse teste tem algum custo para a pessoa? Absolutamente nenhum custo, ele é totalmente gratuito, seja feito na unidade de saúde quanto na vigilância, ele é totalmente livre de qualquer custo para o paciente. E a gente sabe que o HIV, quando ele iniciou lá há 30 anos atrás, era uma doença que não se tinha teste tão facilmente assim. Sim. Não se tinha tratamento, quando tinha o tratamento era apenas uma medicação. E hoje em dia isso já evoluiu bastante, né? Então, em questão de meia hora já se tem o resultado em um teste que ele é gratuito também, né? Não custa nada para o paciente. Se esse exame
por acaso der positivo, o que acontece? O que eu preciso fazer? Eu fui lá, fiz, deu positivo, e agora? Então, a gente tem como rotina sempre repetir o teste. A gente sempre tem, na questão do HIV, a gente sempre tem testes de 2 marcas, 2 laboratórios diferentes, então a gente sempre repete, né? Uma vez que a gente tem o positivo em 2 testes rápidos de marcas diferentes, a gente daí vai estar agendando uma coleta com o paciente, né? Uma coleta de sangue, no caso. Essa coleta de sangue é mandada para Florianópolis, lá é analisada toda a questão de carga viral, vírus, né? Quanto de vírus que tem, como está a imunidade da pessoa, no caso. E assim que a gente tem esse resultado em mãos, a pessoa passa pelo médico, né? Por consulta médica e inicia o tratamento assim que o médico prescreve. Então... E esse tratamento, essa consulta, acontece aonde aqui em Timbó? Aqui na vigilância epidemiológica. Então, se no caso você teve um resultado positivo na unidade, você vai ser encaminhado para a vigilância epidemiológica, a gente vai estar fazendo o confirmatório lá. Uma vez que for confirmado mesmo, a gente vai estar coletando o mais cedo possível. A gente gosta de tentar coletar no mesmo dia, quando possível, mas como existe a logística, né, de ter que mandar o material para Florianópolis, às vezes não é no mesmo dia, mas tão logo a gente consegue realizar a coleta, a gente coleta o sangue do paciente e uma vez que o resultado chega, o resultado demora em torno de 1 semana para chegar em condições normais, né? Então, normalmente na semana seguinte o paciente já vai estar passando por uma consulta médica para estar recebendo o tratamento. E agora uma dúvida quanto ao tratamento. Como é esse tratamento? Porque a gente sabe que lá no início da epidemia tinha só o AZT, que era uma medicação que muitas vezes causava bastante reação para o paciente. Sim. Nem todo mundo tinha acesso a esse medicamento. Então, Maurício, você como farmacêutico, eu gostaria que comentasse um pouquinho, breve, com a gente, como é esse tratamento? Se tem custo, se são muitas medicações, como que é para o paciente que precisa fazer uso desse medicamento? Bom, a gama de medicações disponível, ela está muito maior do que ela era, né? O AZT, que a enfermeira Grazielli comentou, ainda é utilizado hoje em dia, porém a gente tem uma infinidade de possibilidades de tratamento que o médico vai prescrever de acordo com a necessidade de cada paciente. Mas, assim, não existe mais... Eu percebo muitas vezes pessoas leigas se referindo ao coquetel, né? Porque no início dos tratamentos, realmente, era um tratamento muito intenso, digamos assim, porque existia essa questão de você ter que tomar 20 comprimidos por dia, e hoje não é mais assim. Então, no máximo, você vai estar tomando 3 comprimidos por dia, normalmente 2, uma vez por dia só, não é mais do que uma vez por dia. É um tratamento que não tem efeito colateral, ele é um tratamento completamente acessível porque também é gratuito, tal qual os testes rápidos. Tudo que envolve o programa do HIV, ele é gratuito no país inteiro, né? Então ele é um programa nacional. Essa questão de coletas que eu falei também, que a gente coleta exames, tudo gratuito, as consultas gratuitas e o remédio, evidentemente, também. Inclusive só gratuito, não existe como comprar esse tipo de medicação na farmácia. Você só vai ter acesso a ela pelo SUS daí, né? Que bom ouvir isso, né, Sim, Maurício? com Saber certeza. que essa foi uma das grandes evoluções da questão da AIDS, eu né? acho que é a maior, né? Quando, nos anos 90, acho que foi o ministro José Serra, na época ele era ministro de saúde, ele conseguiu quebrar as patentes das medicações, então ele transformou o nosso programa de HIV num programa muito forte, né? Mundialmente falando, é um programa extremamente forte porque ele é disponibilizado gratuitamente para a população toda, né? Indiferente de qualquer coisa. E, por exemplo, se o paciente só for portador do HIV, se ele não tem não está desenvolvendo nenhuma doença, ele também pode receber esse tratamento? Também, justamente, ele deve, inclusive, porque é com a medicação que ele vai passar a controlar, né? Então, como o vírus age na imunidade do paciente, apesar de talvez ele não estar com a imunidade baixa agora, no momento que descobriu, às vezes é uma infecção recente ou algo assim,
ele pode vir a desenvolver, né? Ele pode vir a ficar com a imunidade muito baixa no futuro. Então, é importante, sim, é necessário que se inicie o tratamento o quanto antes, a fim de que, né, ninguém fique doente nem nada assim, né? Ninguém fique fraco, digamos assim. Eu ontem acabei vendo uma propaganda da DIV, da Diretoria de Vigilância Epidemiológica, que falava para testar, tratar e não transmitir. Então eu queria te perguntar se quem trata transmite ainda o HIV, não transmite, como é que funciona isso? Então, funciona a gente, enquanto profissionais de saúde, a gente sempre recomenda o uso de preservativo, né? É uma questão de autopreservação. A gente sempre costuma dizer, né, que a gente não é um momento de pensar no outro, né? Não é um momento de desconfiança, é um momento de autopreservação. A gente utiliza o preservativo para se preservar. Mas uma vez que o tratamento do paciente, o paciente entrou em tratamento, está estável, a gente vai monitorando a carga viral, né, a quantidade de vírus e a imunidade dele. De 6 em 6 meses a gente faz esse monitoramento. Uma vez que ele não está mais com carga viral detectável, que a gente fala, ele passa a não transmitir mais o vírus, né? Então, é como se o remédio ele deixa o vírus tão fraquinho que o vírus não é nem detectado no sangue mais, entende? O que não exclui ele, logicamente, ele é HIV positivo. Não está curado. Não está curado. É bem importante a gente frisar isso. Ainda não existe uma cura. Infelizmente, a gente não tem nenhuma cura ainda. Mas existe esse controle que possibilita que o paciente não transmita o HIV se ele estiver fazendo o tratamento direitinho e tiver com o vírus indetectável no sangue. Então, acho que essa é uma informação bem nova ainda, né, Maurício? Então, acho que é importante nesse dia 1º de dezembro a gente estar colocando as coisas novas que vão surgindo. Os estudos, então, esse é um estudo novo que mostra, né, que se o paciente está tomando corretamente a medicação e está com essa carga viral indetectável, então não transmite para outras pessoas também. Com certeza. Isso é muito bom, né, Maurício? Porque às vezes sempre o casal, quando um tem, o outro tem também o vírus, ou às vezes acontece de um ter e o outro não ter? Exato, às vezes acontece de um ter e o outro não ter. A gente chama, em termos técnicos, um casal soro-discordante. Mas é comum, não é incomum não, um ter e o outro não ter. Por isso, a importância do tratamento, né? Aquele que é portador do HIV tem que tratar. E uma vez que ele faz o tratamento certinho, toma o remédio todos os dias, no horário certinho, ele pode ter uma vida completamente normal, uma vida social, sexual completamente normal. Não existe qualquer distinção. Acho que isso que você falou é bem importante também, Maurício, porque às vezes quem não lê muito sobre o assunto do HIV, quem não conhece ou não convive com alguém com HIV, ainda pode ter uma ideia preconceituosa, né? Que tinha 30 anos atrás ali, porque não se sabia ao certo a forma de transmissão, como pega ou não. Então, acho que essa data é importante também para a gente quebrar esses preconceitos, né? Então, é importante falar do HIV, é importante falar dessas conquistas do tratamento, que realmente tem casais que um tem e que o outro não tem, e que se fizer o uso da medicação pode evitar que a outra pessoa esteja adquirindo o vírus também. Muito legal. Então, a gente já falou um pouco de tratamento. Se alguém ficar ainda com alguma dúvida, pode estar fazendo a pergunta que a gente vai responder no final. E o que eu queria perguntar, que eu acho bem importante nessa data de hoje, Maurício, se eu não quero pegar o HIV, quais são as formas que eu tenho para me proteger? Qual que é a forma de prevenção que eu posso... Então, a forma, na verdade, é interessante a gente pontuar aqui que a gente está falando do HIV porque é o dia, né, referente ao HIV, mas serve para todas as ISTs, infecções sexualmente transmissíveis, e é assim, universal, seria o uso do preservativo. A gente trouxe aqui de exemplo, disponível em todas as unidades de saúde, na policlínica, em todos os andares, em vários locais, o preservativo masculino, o preservativo feminino, né, que são vitais para que não haja o contato, né, de qualquer secreção, e também o gel lubrificante, que vai evitar com que haja qualquer lesão que possibilite o contato sanguíneo com algum fluido contaminado, no caso, né? Às vezes o sêmen contaminado com algum machucado vaginal ou anal, qualquer coisa assim.
Mas o uso do preservativo ele é imprescindível para proteção. Como eu disse, não só do HIV, mas de todas as ISTs. Então, ele se torna muito, muito necessário para a tua autopreservação. E ele tem algum custo ou a pessoa pode chegar a retirar? Como é que funciona? Ele pode chegar a retirar sem qualquer custo, não precisa assinar nome, não precisa assinar nada, simplesmente pegar, está disponível para qualquer um, em qualquer serviço de saúde pública, bem tranquilo. Então não tem desculpa, né? Não tem desculpa, não tem desculpa mesmo, assim, está disponível em tudo que é lugar, literalmente. Então na unidade de saúde vai ter, na policlínica vai ter. Como eu falei, tem em todos os andares, em vários locais, inclusive, até onde eu me recordo, tem pelo menos em 2 locais, sempre em cada andar. Então, assim, não tem como tu não passares pela policlínica e não ver o preservativo, sabe? Até em, às vezes, outros estabelecimentos. Teve anos anteriores que no dia 1º de dezembro também foi colocado o dispenser de preservativos nas academias aqui de Timbó, né? Então, tem vários locais que pode estar retirando o seu preservativo. Ainda falando de prevenção, Maurício, a gente ouve falar também uma coisa nova referente ao HIV, que é uma palavrinha que é a PEP. O que significa essa PEP? O que é isso? A PEP, ela seria a sigla para profilaxia pós-exposição. Então, ela ocorre quando a PEP seria o uso da medicação, né, como uma forma de prevenir a possível contaminação pelo HIV através de uma relação desprotegida ou através de um acidente de trabalho, principalmente profissionais de saúde, né, que lidam muito com pérfuro cortantes, né, agulhas, seringas, etc. Então, caso algum profissional de saúde venha a ter um acidente de trabalho ou caso alguém tenha uma relação desprotegida por N motivos, né, não tinha preservativo, mas enfim, pode estar procurando o serviço de saúde e daí essa opção da PEP, da profilaxia, ela está disponibilizada gratuitamente também, tal como o tratamento. Ela consiste basicamente de uma combinação de medicações antirretrovirais usadas, né, para pacientes portadores, mas usada com a finalidade de que o vírus não se fixe no corpo da pessoa, né? Então, é uma forma é uma profilaxia mesmo, né? Para que o vírus não consiga se fixar no corpo do paciente. Então, se eu tive uma relação desprotegida por algum motivo, não usei preservativo, até quanto tempo eu posso procurar essa PEP? Aconteceu ontem à noite, eu posso estar procurando? Ou se foi semana passada, eu ainda posso tomar o remédio? Como funciona? Para ela ser eficaz, ela tem que ser ministrada até 72 horas depois da exposição. Então, você tem que contar a hora da exposição, 72 horas após. Dentro dessa janela de tempo é possível fazer a PEP, a profilaxia. Porém, após disso, daí ela já não é recomendada. Então, é importante a gente se ater bastante ao tempo e procurar logo o serviço de saúde quando tem essa questão da relação desprotegida, né? Eu acho que uma vez que você teve a relação desprotegida, é legal no dia seguinte mesmo já estar procurando, a unidade de saúde vai encaminhar para vigilância, a gente vai consultar, a gente vai conversar lá, esclarecer qualquer dúvida. A PEP, ela é distribuída também universalmente, né? Existe a necessidade de uma receita médica, lógico, né? O médico tem que aprovar a dispensação dela. Então, o ideal é estar procurando, né? Se eu tive essa situação de risco, estar procurando a unidade de saúde. Inicialmente sim, porque daí vai existir a questão, né, da receita, que daí já vai... A pessoa já sai com a receita da unidade, uma vez que ela está com a receita, ela passa na vigilância epidemiológica e a gente consegue fazer a dispensação. Legal, então essa é mais uma das novidades que a gente tem, né, para comemorar nesse dia 1º de dezembro, que então é o uso da medicação para quem teve alguma situação de risco para evitar estar se contaminando. Tanto a população em geral, quanto os profissionais de saúde que às vezes também estão em risco, né? Com certeza. Então a gente conversou também um pouquinho sobre a prevenção, preservativo, né? Para a gente fechar, Maurício, não sei se gostaria de comentar mais alguma coisa referente talvez
ao dia a dia do paciente com HIV, para a gente, né, comentar como é que é, se a vida desse paciente muda. Ah, agora eu sei que eu sou portador do vírus. E aí, o que mudou? Vai mudar alguma coisa? Exato, é legal que tu tocasse nesse assunto, porque não muda em absolutamente nada, né? A gente até comentou da questão do indetectável, intransmissível, né? Então, se você tá com uma carga viral indetectável, você não transmite. Então você passa a ter uma vida sexual absolutamente normal, socialmente não muda nada. A gente sempre, quando a gente dá esse diagnóstico, a gente gosta de fazer uma correlação com doença crônica, né? Então não é diferente de uma diabetes, não é diferente de hipertensão, pressão alta, não é diferente de uma doença do coração. Qualquer doença que faça com que a gente tenha que tomar uma medicação todo dia é uma doença crônica. E o HIV, né, ser portador da HIV não é nada mais do que isso. Então existe um tabu muito grande, mas a gente gosta de estar lembrando que é uma doença como outra qualquer, é uma doença crônica porque precisa de tratamento e existem N doenças que a gente precisa estar tratando diariamente para controlar, né? Então não existe qualquer... A gente sabe que o mundo demora um pouco, né? Às vezes a questão do tabu demora um pouco para ser vencido, mas não existe qualquer diferença. Então, pessoa que convive e vive com HIV, Exatamente. Vida normal, desde que faça o tratamento, exato. né? Não está escrito na testa de ninguém que... Ninguém vai estar escrito, né? HIV positivo, isso não é uma coisa que a gente consegue ver. A questão, né, de você querer ou não falar é uma questão extremamente pessoal, você fala para quem você quer, não precisa estar divulgando. É bem lembrado isso, Maurício. Por exemplo, se eu for fazer o meu teste rápido lá na unidade, ele vai ser sigiloso? Completamente, 100% sigiloso. Nenhuma informação referente a qualquer dado de saúde, na verdade, né? A gente fala de uma forma geral. Nenhuma informação referente à saúde do paciente sai do serviço, né? Então ninguém de fora vai ter qualquer tipo de acesso, mesmo quando for o caso de um negativo, né? Fiz a testagem, estou negativo, ninguém vai saber nem que você fez o teste rápido, e se no caso você for positivo e precisa iniciar o tratamento, ninguém vai saber que você faz o tratamento, que você toma a medicação. É algo completamente privado e que cada um escolhe para quem contar, se quer contar ou não, é uma coisa realmente bem pessoal. Então, assim, para a gente estar finalizando, nesse ano de pandemia que a gente está vivendo, a gente tem os números que a gente avalia também, né? Continua tendo casos positivos de HIV ou veio a pandemia, agora é só coronavírus, não existe mais o HIV? Continua tendo casos de HIV, o número de pacientes aumenta sempre por ano, né? Continua aparecendo casos positivos, a gente faz confirmatórios na vigilância epidemiológica, né, no SAI, e continua surgindo. Não é porque existe a Covid, né, não é porque a gente está vivendo nesse momento de pandemia, nesse momento de Covid, que a Graziele já até tinha comentado no início da live, né, não é porque existe a Covid que as outras doenças deixaram de existir. Então, é importante lembrar que, né, o HIV existe, está aí, os casos aumentam, sim. E eu acho que uma coisa importante para a gente colocar também é que com a pandemia, esse ano foi realizados bem menos testes rápidos para o HIV, sim, porque a população realmente, né, não está saindo tanto de casa, às vezes tem um pouco de receio de procurar a unidade de saúde. Então esse momento do dia 1º de dezembro não é para todo mundo ir fazer o teste. É diferente dos outros anos que a gente ia lá na praça e fazia testagem, fazia fila e todo mundo ficava esperando e a gente fazia o teste. Esse não é o momento, porque a gente vive uma pandemia. Então, assim, a nossa fala de hoje era para tentar conscientizar quem está nos ouvindo, nos vendo, para se teve a situação de risco, essa pessoa ir procurar. Então, não precisa ser desesperadamente todo mundo fazer o teste, não é esse. Muito porque também o Maurício falou que o teste fica disponível o ano inteiro. Então, né, pode ir em janeiro, fevereiro, também está fazendo o seu teste. Mas é muito importante, quem teve a situação de risco, essa pessoa sim está procurando a unidade de saúde, então, para fazer o teste. A gente tem alguma perguntinha?
Bom, por enquanto nenhuma pergunta dos nossos ouvintes e internautas que estão ouvindo e assistindo a gente, porém tem uma pergunta minha. Pois não. Como estão os casos hoje em Timbó de AIDS? Tem muitos casos, tem poucos casos? A vigilância tem um controle sobre isso? Sim, a gente tem um controle sobre isso, sim. A gente faz um levantamento mensal sempre, né? No momento, especificamente 254 pacientes. Eu fiz essa contagem essa semana, inclusive. Claro que não são só pacientes daqui, né? É importante lembrar que o programa, o programa do HIV, ele é nacional. Então, a gente tem, digamos, ele possibilita o paciente, né, a mudar de cidade, local e continuar o tratamento de uma forma muito facilitada, né? Então a gente tem pacientes que não são de Timbó, que vêm de outros municípios, não só dos municípios vizinhos, né, dos quais a gente é polo, como Benedito e Rodeio, mas também de municípios mais longe. Eu tenho, por exemplo, pacientes de Brusque, a gente tem pacientes de Blumenau. Então a escolha do local do tratamento, ela é completamente... ela está nas mãos do paciente, né? Se você é residente em Timbó, porém por algum motivo prefere tratar em outra cidade, às vezes por questão de sigilo, porque tem receio de alguma coisa, o que é completamente compreensível, você pode estar fazendo o tratamento em qualquer município que ofereça o tratamento, né? Que tem o programa implantado. Então, caso a pessoa tenha a doença, tenha contraído o vírus, e ela tiver vergonha, talvez, de ir na policlínica, por talvez conhecer alguém, né, ficar receoso, ela pode estar fazendo, então, esse tratamento em outra cidade? Pode. A gente tem aqui, os municípios mais próximos que tem o programa implantado seriam Indaial, Pomerode, Blumenau e Gaspar, né? Do Vale do Itajaí seriam esses, do Médio Vale do Itajaí. Então, são municípios aos quais o paciente pode estar se dirigindo, né? Caso exista algum receio, né? Com a questão do sigilo. Mas, assim, quem também conhece a equipe que trabalha com o HIV, sabe que são profissionais, né? A exemplo do Maurício, que gostam muito do que fazem muito bem e tem o sigilo como princípio para o trabalho. Então, né, quem já conhece essas pessoas sente confiança também no trabalho deles. Com certeza. Então, não tem problema nenhum em fazer o acompanhamento aqui. O sigilo é garantido e até às vezes a pessoa se sente melhor porque já conhece e sabe do profissionalismo dessas pessoas. E é uma equipe que trabalha também, né, Maurício? Não é uma pessoa só. Então, às vezes você vai lá, vai ser atendido pelo Maurício, às vezes pela Sandra, às vezes por outra pessoa que está lá fazendo atendimento. Mas o sigilo é garantido por todos. O sigilo é universal, né? Tanto aqui quanto nos outros municípios. Ele é a base do programa do HIV, é o sigilo. Então, isso não existe qualquer preocupação com relação a isso. Então, acho que para a gente fechar, né, se ficou ainda alguma dúvida, a gente tem o programa na Policlínica, que pode estar ligando para tirar dúvidas, né? Ou enfim, indo até lá para já aproveitar e fazer o teste. Lembrando que o teste fica disponível o ano inteiro e que a melhor forma de prevenção ainda é o uso do preservativo. Exato. Preservativo não falta, tem sempre nas unidades de saúde. Então, a melhor forma ainda é a prevenção. Por mais que a gente já evoluiu bastante na questão da AIDS, mas ainda é uma doença que não tem cura. Então, né, melhor do que tratar é prevenir. Então, sempre a gente fala da importância do uso do preservativo e nessa data a gente sempre reforça também. Exatamente. Então, eu gostaria de agradecer o Maurício pelas informações. Obrigado. Imagina, eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui. Foi muito enriquecedor para mim e tenho certeza que a gente conseguiu, né? Eu acho que passar uma mensagem bem legal nesse 1º de dezembro. Ok, muito obrigada a todos.